Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. Você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230M, e também pelo nosso canal no YouTube, Ami Barbaciano. Hoje a gente está aqui com o Nelsinho. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Fred. Um grande abraço para você e todos aqueles nossos amigos que nos acompanham online ou pela rádio, né? Um grande abraço a todos. E hoje, aproximando do Natal, do final do ano, a gente vai conversar então sobre o tema A Árvore do Desejo. Mas você que está curioso, aguarde um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente começa a conversar. Mas vamos fazer a nossa oração primeiro. Levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, tranquilizando a nossa mente, levando o nosso pensamento ao governador do planeta, aquele que é o nosso modelo e guia, a quem veio nos auxiliar, encarnando aqui entre nós, deixando seu exemplo e seus ensinamentos, rogando a espiritualidade que nos ampare, nos auxilie nos estudos do dia e que possamos aprender um pouco e assim irmos galgando até encontrar com Deus. Rogamos a todos nós, a todos os nossos irmãos em sofrimento, que Jesus possa abraçar a todos. Que assim seja. Sim, sim. Bom, Nelson, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar conosco hoje. E o tema, a Árvore do Desejo, ele tem a ver com Jesus? Sim, não. Na verdade, a minha proposta aqui é seguir o conselho da Maria Montessori, uma pedagoga italiana. Ela dizia assim para os seus discípulos, né? Você sabe o que acontece quando a gente aponta a direção para um cachorro? Você aponta a direção para o cachorro, ele nunca olha para a direção que a gente está apontando, e sim para o nosso braço estendido. Ela falou, é isso que vocês fazem comigo. Quando eu aponto uma direção, vocês olham para mim. Eu quero que vocês olhem para a direção que eu estou apontando, a criança. Então, ao invés da gente apontar para o Cristo, para Jesus, para a sua vida, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre na época do Natal, a gente fala sobre Natal, sobre a história do Natal, sobre a história de Jesus, e eu gostaria muito hoje de falar sobre a direção que o Cristo nos apontou, né? Falar sobre isso, para que a gente possa realmente envolver questões que nos fortaleçam intimamente. Então, eu convido a você, Fred, a todos os nossos amigos que nos acompanham, a olhar, sim, nas direções que o Cristo apontou para todos nós. É mais um tema importante nessa didática então, que você vem nos propor, diferente do que normalmente a gente está acostumado, mas para a gente, então, aproveitar essa data que está chegando. E como você pretende, então, nesse novo modelo, adotar esse assunto? Jesus, ele falava sobre um reino dos céus, ele falava sobre a felicidade, né, as bem-aventuranças, ele falava para a gente enquanto espíritos, né, da nossa vida após a morte, mas que dependia da vida aqui. E aí eu vou aproveitar uma fábula, uma parábola indiana, na verdade, que eles acreditavam, né, que um homem estava viajando e acidentalmente esse homem entrou no paraíso. E no conceito indiano, existem árvores de desejo no paraíso. E aí, quando você se senta debaixo dela, qualquer coisa que você pensar, imediatamente o seu desejo é realizado. E não há intervalo entre o desejo e a sua realização. Então, o homem estava cansado, ele pegou no sono debaixo ali daquela árvore dos desejos. Quando ele despertou, ele estava com muita fome. Então ele disse assim: estou com tanta fome, eu desejaria poder conseguir alguma comida de algum lugar. Imediatamente apareceu, vindo do nada, uma deliciosa comida flutuando no ar. E ele estava com tanta fome que ele nem se preocupou de onde estava vindo. Ele queria saber, era de comer, não tinha tempo de filosofar. Ele começou a comer imediatamente, a comida estava deliciosa. Aí passou a fome, ele olhou à sua volta, ele estava satisfeito, e agora ele sentiu sede, né?
E aí ele pensou, se ao menos eu pudesse conseguir algo para beber, e como não há proibições no paraíso indiano, imediatamente apareceu um excelente vinho. E aí ele bebeu o vinho relaxadamente, na brisa fresca do paraíso, sob a sombra da árvore, e ele começou a pensar assim, o que está havendo? Eu estou sonhando ou existem espíritos ao redor fazendo truques comigo? Então espíritos apareceram, e eram ferozes, horríveis, nauseantes, e ele começou a temer, e um pensamento surgiu na sua mente, agora serei assassinado com certeza. E ele foi assassinado. Essa parábola tem um significado muito importante, né? Por isso que nós chamamos o tema de hoje de árvore do desejo. A nossa mente é a árvore do desejo. E o que você pensa, mais cedo ou mais tarde, vai se realizar. Né? E muitas vezes a gente está criando o inferno e o céu dentro da gente, criando a tormenta e a alegria, energizando as forças negativas e positivas, e a gente não percebe que isso começa sempre na nossa mente. Então, no final das contas, a gente pode dar a volta que quiser, nós podemos mudar o nosso céu em paraíso, ou o nosso paraíso em céu. É sempre uma questão de como nós vamos construir essas ideias na nossa mente. E, ou seja, quem faz o seu destino é você mesmo, Fred. Não tem como fugir. É cada um de nós. Interessante essa árvore, né? Meio perigosa. Perigosa, perigosa. É interessante. Mas o que tem então essa relação dessa fábula, né, desse conto que você contou, com os ensinos de Jesus? Olha, bom, Jesus nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. É impossível existir um reino de paz, de amor, de fraternidade, onde o desequilíbrio toma conta, onde o desequilíbrio reina. Então, para que haja esse reino dos céus em nós, tem que haver equilíbrio. Eu vou me apossar agora de uma lenda oriental que diz que certa vez um samurai procurava o reino dos céus, né? E aí, certa vez, ele encontrou com um sábio. E como aquele homem tinha a fama de sábio, esse samurai perguntou, aonde estão os portais do céu e do inferno para que eu possa escolher entrar nos portais do céu? O sábio olhou para ele e perguntou, quem é você? Ele falou, sou um samurai, cheio de orgulho, né? Um guerreiro japonês. Ele falou, aí o sábio disse a ele, você parece um mendigo. Nisso, o samurai ficou irado e tirou a espada da bainha e ergueu contra o sábio. E o sábio calmamente disse, eis os portais do inferno. Aí o samurai parou, colocou a espada novamente na bainha e aí o sábio disse, eis os portais do céu. Céu e inferno estão dentro de você. Olha só que é interessante que a gente consegue acessar o equilíbrio, a paz, que tem a ver com o céu, né? E o desequilíbrio, o ódio, a raiva, que tem a ver com o inferno. Vamos colocar assim, de forma simbólica. Há um momento em que Jesus está conversando com os discípulos e ele, então, pergunta para os discípulos quem os homens diziam que ele era, né? E aí cada um falava uma coisa. Uns dizem que é Elias, outro diz que é um dos profetas. E aí vem Pedro e fala. E aí Jesus pergunta, e quem eu sou para vocês, né? E aí Pedro fala, o enviado, o Cristo de Deus. E ele faz aquela explanação sobre Jesus. E Jesus fala para ele, muito bem, Pedro, quem te revelou é o Espírito que está no céu, é o Espírito de Deus, vamos colocar dessa forma. Um pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém, né, antes daquela entrada triunfante em Jerusalém, Jesus fala o que iria acontecer com ele. E Pedro diz, não, nós não vamos deixar acontecer. Pedro, muita gente, né? Pedro, eu me sinto muito parecido com Pedro. Muito sanguíneo, e que ia fazer, que ia acontecer, ia defender. E Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Olha só, no momento, Pedro sofreu a influência dos bons espíritos e tem uma inspiração e fala coisas boas. Em outro momento, nós temos Pedro sendo influenciado pelo mal, né? Tem uma má influência pelos maus pensamentos,
e ali a gente vê Jesus o admoestando. Para a gente ter uma noção que dentro de nós, de acordo com o que nós pensamos, sentimos, tem um reflexo grande de céu e de inferno. É interessante essa análise, né, a respeito do nosso estado íntimo, né, de felicidade, de tristeza, mais como inferno e céu, né, já que tudo é uma mudança, né, e como você falou, né, a gente vai variando, assim como Pedro. Mas então a felicidade, né, a gente vai construir, pelo pensamento, é a base da gente construir essa felicidade? Então, Fred, os espíritos nos ensinam que a forma não é nada para eles, que o pensamento é tudo. E aí eu te pergunto, o que você está acostumado a pensar? O que você, meu amigo, minha amiga ouvinte, né, internauta que está nos acompanhando, o que você está acostumado a pensar? E nós temos que fazer uma análise sobre os nossos desejos. Nós temos que entender como é que funcionam os nossos pensamentos, né? Há uma pesquisa norte-americana, né, que diz o seguinte, que nós temos 50 mil pensamentos diários. É muito pensamento, né? 50 mil pensamentos diários. E para eles, 40% desses pensamentos estão voltados para coisas que jamais vão acontecer. Aí, Fred, às vezes a gente gasta tanto tempo aí. E se eu ganhasse na loteria? Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né? Talvez você vai passar a vida inteira na pobreza e fique imaginando se ganhasse na loteria. Então, 40% desses pensamentos jamais vão acontecer. 30% está lamentando o passado. Quantas pessoas realmente se vê aí presas ao passado, remoendo aquilo que fez, pô, devia ter feito diferente, não devia ter casado com fulano, não devia ter casado com ciclano, não devia ter escolhido essa profissão. 30% desse pensamento está lamentando coisas que não tem como mudar. 12% desse pensamento estão vinculados para a saúde. 10% de assuntos insignificantes. E apenas 8% do que a gente pensa, Fred, tem embasamento real. Olha só, a gente pensa muita bobagem. Então, quando a gente fala do reino dos céus dentro de nós temos que pensar que nós somos esse santuário, para que esse reino exista nesse santuário que somos nós, ele tem muito a ver com aquilo que nós pensamos. Então, esses pensamentos que nós trazemos, muitas vezes são pensamentos de baixa qualidade. São pensamentos voltados para o egoísmo, são pensamentos que se alimentam de ideias materialistas, de vantagem ou de menosprezo em relação ao outro, ou de superioridade, de nossa superioridade em relação aos outros. Então, quando a gente pensa sobre essa proposta de Jesus, é necessário aí a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente está pensando, muito mesmo. O pensamento é a base para a gente construir a nossa vida feliz. A gente pensa muito besteira mesmo, né? Se a gente for fazer retrospecto de hoje, né? Nossa. Você já pensou muito... Nossa, só besteira, né? E a gente gosta de fixar numa coisa ruim, né? Numa raiva, né? Numa coisa que a gente fez errado, algum equívoco do outro também. A gente tem essa dificuldade. E aí vem o desafio, né? Como é que a gente pode melhorar, então, o nosso pensamento? Então, nós podemos dizer que nós temos uma fábrica de pensamentos aqui. É uma fábrica que produz. Como toda fábrica, ela tem um dono. O dono da nossa fábrica é o espírito, ou, se você quiser, a mente, né? Para nós espíritas, a mente ela é um atributo do espírito, né? O setor capaz de pensar, vamos dizer assim. Então, o espírito, a mente, ela é dona dessa fábrica de pensamento. Porém, ela tem um gerente, que é a vontade. Então, muitas vezes, o espírito diz querer uma coisa, né? A mente diz querer alguma coisa, mas a vontade nos leva para outro lado. Às vezes, a gente fala que quer ser fiel, e aí a vontade não é tão forte e a gente justifica, a carne é fraca, como se a vontade estivesse na carne, não no espírito, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, se nós temos um dono, né? Se nós temos um gerente, para essa fábrica existe a produção dos pensamentos. E para produzir o pensamento, que é o produto, o resultado, né, do que essa fábrica nos traz, nós temos uma matéria-prima entrando, né?
qual é o conteúdo, o que a gente põe para dentro para formar as nossas ideias e as nossas emoções. Então, quando nós pensamos no tipo de filme que nós vemos, o tipo de reportagem que nós assistimos, o tipo de conversa que nós temos com as pessoas, o tipo de leituras que fazemos, ou em livros, ou na internet, são a matéria-prima que vão fazer com que a gente tenha pensamentos, ou determinados tipos de pensamentos. Então, é muito comum que pessoas que se alimentem de informações negativas, elas tenham pensamentos negativos. Pessoas que se alimentam de informações ruins, de tragédias, de mortes, de roubo político, né? Tem pessoas tão impregnadas dos escândalos políticos e elas só conseguem falar que o mundo está muito ruim, que a vida está muito ruim, porque o produto que entra é um produto ou melhor, a matéria-prima é de baixa qualidade. Então, o produto que sai, o pensamento, é de baixa qualidade. E é interessante que a gente, ao pensar, o nosso cérebro, e eu digo que o cérebro é burro, o cérebro é igual ao computador, que o meu computador está funcionando. Ele só funciona se eu der os comandos para ele, e ele vai executar, né? Então, ele não pensa por si só. Quem pensa sou eu por ele. O nosso cérebro é igual ao computador. Se a gente der uma informação para ele, o cérebro não sabe distinguir se é real ou não. Isso existe, Fred, pesquisas fantásticas falando sobre isso, de testes realizados com pessoas, mostrando a elas que, a partir do momento que elas acreditam que seja verdade, o corpo reage. Um exemplo simples é você pegar uma pessoa tímida e colocá-la, falar para ela que ela vai falar em público. Uma pessoa que não tem habilidade e tal, que é muito tímida, possivelmente ela vai ter sudorese, ela vai ter taquicardia. Em alguns casos, pessoas têm diarreia. Olha, como que o meu corpo pode reagir dessa forma só pelo medo de estar em público? Porque esse medo, ele nasce do tipo de pensamento que eu estou produzindo. Olha como é que a mente é capaz de dominar o corpo. Se você fixar o pensamento hoje, Fred, eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça. Fixa o pensamento. Em 10 minutos, você vai estar com dor de cabeça, você vai estar passando mal. Por quê? Como o cérebro não sabe distinguir, ele toma aquilo como verdade e vai boicotar, ele vai programar o seu corpo para aquela dor. Pessoas que têm úlcera nervosa, gastrite nervosa, poxa, o nervosismo está no estômago ou está na mente, na cabeça, né? Como que o nervosismo pode causar uma ferida no estômago? Olha como nós estamos interligados. Hoje a medicina moderna, ela fala muito sobre as questões das doenças psicossomáticas. Então, os antigos já diziam, né? Mente sadia, corpo sadia. Onde a mente está doente, com certeza manifestarão doenças no corpo. Então, quando você me pergunta como melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, nós temos que melhorar a escolha da matéria-prima. Que tipo de filmes você está vendo? São filmes que te elevam, são filmes que te trazem paz, que te trazem esperança na humanidade, ou filmes de violência, de assassinato, filmes em que a crueldade humana ela é apresentada da pior forma possível? Você gosta de ver programas que mostram o sucesso das pessoas, que mostram as coisas boas que as pessoas estão fazendo, ou gosta de ver aqueles programas policiais que só falta sangrar a televisão de tanto ódio manifestado pelos os seus apresentadores? Que tipo de conversa você está tendo com as pessoas ao seu redor? São conversas edificantes ou você está falando mal de alguém, desejando mal de alguém, fazendo fofoca sobre a vida dos outros? Então, tudo isso vai demonstrar para a gente o conteúdo que anda na nossa mente. E numa mente aonde haja, como eu disse, o desequilíbrio dessa forma, o que esperar, Fred? Como esperar uma vida melhor, uma vida em paz, ou um reino dos céus em nós, se em nós existe o caos?
Sim, a gente tem que ir refletindo, né, se a gente não tem paz. Se a gente não cria essa paz, né, dentro de nós, é muito complicado. Você falou da experiência, teve uma vez que eu vi no Discovery, já faz alguns anos, a experiência que ele convidou vários jovens para uma festa, em um ambiente controlado, e eles trocaram todas as bebidas por bebidas não alcoólicas, mas não falaram nada para os jovens, né? Era como se fosse bebida alcoólica. Todos os jovens ficaram tontos. Até caía de tom, mas não beberam uma gota de álcool. Olha que... Tem um caso que é ou melhor, na verdade, uma pesquisa que eles fizeram de uma enzima produzida na saliva, que era uma enzima que é responsável pela nossa defesa orgânica. E os cientistas, descobriram que pensamentos positivos, boas ideias, aumentam a produção. E questões negativas, filmes violentos, sexo explícito, tudo aquilo que te leva ao desequilíbrio, diminui essa enzima. E o que eles fizeram? Pegaram pessoas com doenças já bem avançadas, em fase terminal, pessoas nessas condições, e colocaram numa sala de projeção de filmes. E nessa projeção de filmes, eles colocaram filme pastelão, Três Patetas, Charlie Chaplin, coisa bem suave, bem leve. As pessoas começaram a rir, se divertiram com aqueles filmes, e muitos saíram melhores daquela sala. Quando foram medir a enzima, chama CICA. Quando foram medir a enzima, esses pacientes estavam melhores. Colocaram na mesma sala de projeção desses doentes jovens, saudáveis, e começaram a passar filmes sobre a Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, sobre sexo explícito. Os jovens que eram saudáveis saíram das salas, alguns espirrando, se sentindo mal, e quando foram medir, a CICA havia diminuído. Então, através da mente, daquilo que você alimenta a sua mente, você vai bombardear o seu corpo, né? Você pode trazer a doença ou a saúde. A gente tem muitos, né, estudos a respeito disso, acho que é muito, muito importante essa força, né? Mas Jesus sempre tratou, né, tentou passar para nós da nossa relação com o Pai. E como a gente pode, então, entender, associar nessa questão do pensamento com esse ensinamento? Então, olha só que interessante. O Emmanuel, ele tem um livro que fala só sobre o pensamento, chama Pensamento e Vida. E na introdução, ele fala o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha que coisa interessante, né? Kardec dizia que se Jesus era médio de Deus. Ele tinha uma relação direta com Deus. Então, por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Ele conseguia traduzir para nós o pensamento divino. E aí, Jesus mostra que todos nós podemos nos direcionar a Deus como um pai. Olha só, era um tratamento amoroso, era um pai que sabe nos ouvir, mas é um pai que precisa de uma vinculação mental. Não adianta só a palavra da boca para fora, é preciso o sentimento. Nós precisamos vibrar para entrar na sintonia divina. Por isso que Emmanuel fala que, com o passar dos milênios, né, a partir do momento em que a gente conseguir verdadeiramente fazer uma libertação dos nossos maus pensamentos, nós aí sim nos identificaremos com o pensamento do Pai. Sim, essa questão do pensamento, né, a gente vem observando que na sociedade ganhou um vulto maior agora, né? Saúde mental, a própria, né, doenças psicossomáticas. Você acha que isso é um modismo, é só para autoajuda, ou ela tem alguma coisa, né, de concreto? Bom, na verdade, é um ensino bem antigo sobre o poder do pensamento, né? Mas eu vou citar um que está lá em Idílios, foi escrito por Teócrito, lá quase século VI antes de Jesus. Ele dizia o seguinte: vigia os seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigia suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigia os seus atos, pois elas se tornarão seus hábitos. Vigia os seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigia o seu caráter,
pois ele se tornará o seu destino. Então, de uma forma direta, o nosso pensamento cria o nosso destino. Então, Fred, eu, você, a todos aqueles que nos ouvem, verdadeiramente podem ter a certeza que a vida que nós temos nesse momento, ela nasceu daquilo que nós aprendemos a pensar, da forma que nós aprendemos a pensar. E algumas pessoas, então, vão perguntar assim, então minha vida está ruim, é por minha culpa? Eu que pensei coisas ruins e construí uma vida ruim? Se os nossos pensamentos não estiverem alinhados com o pensamento divino, nós, com certeza, fugiremos às leis que ele estabeleceu para a gente aqui. E todas as vezes que a gente fere a lei, nós seremos punidos. Não pela divindade, mas por um processo natural de causa e efeito. E aí, Fred, você falou de autoajuda, eu me lembrei que nós tivemos um livro com essa temática algumas décadas atrás, que fez muito sucesso, eu não sei se você lembra desse livro, chamado O Segredo. E ele ensinava que, através do pensamento, que o pensamento atrai. Tudo que você pensa atrai. E mostrava como um segredo que foi escondido de geração em geração. Só algumas pessoas da alta sociedade, pessoas que tiveram acesso a esse pensamento, os nossos sábios. E eu falo, poxa, a doutrina espírita já revelou isso há mais de 150 anos atrás, que os espíritos falavam do poder do nosso pensamento, porque o pensamento molda o nosso olhar. E é isso que vai fazer com que a gente tenha mais equilíbrio, que a gente tenha mais discernimento, uma mente bem oxigenada, com bons produtos, boa matéria-prima a alimentando, ele vai sempre enxergar a vida sobre outra ótica. Sabe o que eu me lembro, Fred? Muito de Chico Xavier. Por muitos anos eu estudava a biografia do Chico, eu lia, eu via reportagens. E, assim, se você acompanhar, você vai vendo quanto o Chico vai se moldando e se identificando com o pensamento dos mentores espirituais dele, principalmente de Emmanuel. Então, há momentos em que você não sabe se é o Chico ou se é o Emmanuel falando já no final da vida. Tamanha sintonia. Por quê? Imagina, o Chico psicografou mais de 400 livros. Então, ele, além de psicografar, ele relia, ele datilografava, ele revisava. Olha que coisa maravilhosa. Quantas coisas boas que ele recebia dos espíritos para ajudar a humanidade e ele acabava absorvendo pela mediunidade, absorvendo pelo estudo, pela leitura, e com certeza ele reafirmava esses valores constantemente. Eu falo com os meus filhos, Nelson Vicente está aqui, cuidado com o lixo mental, que às vezes você vê determinados vídeos, você vê por mais que pareçam ser brincadeiras, repletos de palavrões, repletos de energia ruim. Eu me lembro que eu fiz um trabalho, Fred, com os jovens, há muitos anos atrás, sobre a música e a espiritualidade. E aí, eu tentava fazer com que os jovens percebessem que a letra da música, que fala de violência, que desvaloriza a mulher, que valoriza o ódio, a vingança, porque tem muitas músicas assim, elas vão atrair determinados tipos de espírito, porque é vibração. E você entra naquela vibração. E você está repetindo. Se você ouve muitos stand-up, muito palavrão, é natural que daqui a pouco você comece a falar palavrão. Se você ouve músicas com muito palavrão, com muita baixaria, é natural que aquilo comece a fazer parte de você. É como eu te disse, são a matéria-prima que vai determinar a qualidade do produto. Então, você não acha que seja um modismo. Os antigos já nos diziam, como já disse aí os gregos, mente sadia, corpo sadio. É a mente, através daquilo que você pensa, que vai criando a sua realidade, que vai criando o seu destino. Isso mesmo. E é importante que ganhe essa importância, esse vulto que o pensamento, a psicologia, de uma maneira geral, a saúde mental, vem ganhando nos últimos anos, mas que tem que solidificar, tirar um pouco do preconceito que muitos ainda têm em relação a procurar o apoio dos profissionais ou de rever o que está pensando mesmo, porque justamente como você falou, o pensamento é muito poderoso. E nisso, como que nós, enquanto criatura humana, podemos
modificar nosso pensamento para a gente adentrar as portas do paraíso. Tem que fazer igual o samurai, né? Tem que embainhar a espada. Mas, na verdade, Jesus nos ensinou o amor ao próximo. Essa é uma rota. Né? Em todas as religiões, nós vamos encontrar a regra de ouro: fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Se eu pudesse resumir a doutrina do Cristo, né, ele falava, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Cara, define tudo. Pode esquecer o resto. Se você for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama, com certeza você vai estar alinhado às leis divinas. Né? Mas em uma passagem, está lá em João, capítulo 3, versículo 19 e 20, quando Jesus diz assim, é naquela conversa que ele tem com Nicodemo sobre o nascer de novo. E ele fala, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, para a gente poder dizer, né, para a gente entrar nesse paraíso, é preciso amar a luz. Quem se compromete com as trevas não tem lugar nesse reino de felicidade, de paz e de luz. Então, a nossa pergunta hoje, ela poderia ser no sentido, o que nós desejamos na vida? O que nós estamos acostumados a pensar? Jesus dizia, né, que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quer dizer, aquilo que nós valorizamos, nós colocamos a nossa essência. Se nós passamos aqui na Terra vendo inimigo nos outros, combatendo os outros, nós não entendemos a mensagem do Cristo. Chega o Natal, a gente faz festas, né? Normalmente são festas regadas à comida, à bebida. Poucos lugares se lembram por que estão se reunindo. Embora, né, considere que Jesus nem nasceu nessa época mesmo, mas o espírito natalino, o espírito da mensagem dele, a gente busca, pelo menos nós religiosos, reavivá-las nesse momento em que as pessoas ficam mais suscetíveis. Né? É um momento que as pessoas ficam mais abertas a ajudar o próximo e a gente pensar no outro, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é interessante e isso é importante. Por quê? Porque quando eu tenho um olhar benigno em relação ao próximo, vendo o próximo como a mim mesmo, com as mesmas lutas, com as mesmas necessidades, tentando auxiliar o próximo da mesma forma que eu gostaria de ser auxiliado, porque se ele tem uma área de fragilidade, eu tenho as minhas, se eu posso ajudar na área dele, outros poderão me ajudar na minha área de fragilidade. Entendendo que como nós somos como crianças, numa grande escola chamada Planeta Terra, cada um em uma série diferente, e é lógico, e é assim, é até sábio, aqueles que estão à frente, aqueles que já alcançaram um determinado grau de conhecimento, ajude aqueles que não entenderam ainda, aqueles que estão mais atrasados, aqueles que estão nas primeiras séries. Então, Jesus nos faz um convite para ter um olhar sobre o próximo de bondade, de serviço, né? Porque o tempo inteiro Jesus nos convida não a pregar. Pregar é fácil, se você tiver uma boa memória, se você gostar disso tudo, pregar é fácil, mas vivenciar a mensagem do Cristo nos seus pensamentos, nas suas palavras, mas acima de tudo nos seus gestos, no trato com o próximo, entendendo e se colocando no lugar do próximo. Eu acho que é isso que fará com que a gente adentre as portas do paraíso, porque se assim o agirmos, se assim o fizermos, a nossa consciência não nos cobrará. Isso. E aí a gente vai fortalecendo nesse pensamento positivo, e quando a gente pensa no próximo, justamente com seu olhar benigno, como você disse, a gente está pensando numa faixa diferenciada, que a gente muitas vezes deixa, né? Mas essa época do ano tem essa mudança, né? Por mais que seja muitas vezes distorcida, a gente percebe um ambiente um pouco mais equilibrado, né? Do que a gente vê normalmente no resto do ano. Mas você falou da questão do mal, no trecho que você disse. Na sua opinião, qual é a raiz desse mal e para que dela a gente possa fugir?
Eu posso dizer, Fred, que todas as religiões, de certa forma, elas observam que o apego ao material é causa de sofrimento. Quanto mais apegados nós somos à vida material, mais nós garantiremos o nosso sofrimento no presente ou no futuro. A visão materialista da vida, ela faz com que a vida, de certa forma, perca totalmente o sentido. Porque quando você pensa só do ponto de vista material, esquecendo que existe a essência espiritual, você pode atropelar os outros sem problema algum, levar vantagem sem problema algum, pensar no seu bem-estar como uma criança que vive do id, né, alimentando apenas os próprios desejos, sem se preocupar com o dos outros. E aí, na verdade, quanto mais nós somos apegados, mais nós estamos garantindo o nosso sofrimento. A raiz do mal está no apego. A partir do momento em que a gente se desapega, e para desapegar começa no pensamento, né, entendendo a que nós somos apegados, por que nós somos apegados, nós vamos fazer uma mudança. Certa vez um benfeitor espiritual me disse o seguinte, que não era para eu me apegar a nada. Achei o conselho interessante. Ele falou, mas não se apegue às pessoas, porque hoje elas estão contigo, amanhã pode ser que não estarão mais. Eu achei razoável, realmente, a gente não garante ninguém ao nosso lado para todos sempre. Ele falou, não se apegue às coisas, porque hoje você tem, amanhã você pode perder tudo. É verdade isso. Você pode ter tudo hoje e amanhã não ter nada, materialmente falando. Aí ele falou, não se apegue à verdade. Aí eu questionei, mas José, como assim não me apegar à verdade? E ele me disse, a sua verdade de hoje não será a sua verdade de amanhã. Porque como espíritos imaturos, muitas vezes a gente se apega à nossa opinião, àquilo que a gente acha que é certo, e aí às vezes a gente quer defender com unhas e dentes, né? E é só a gente fazer um retrospecto histórico, pegar os religiosos, os cristãos, que saíram a digladiar, a matar em nome de Jesus. Jesus que mandou Pedro embainhar a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer, é um contrassenso. Jesus que não tinha um lugar para reclinar a cabeça, teve templos suntuosos, gigantescos, construídos em seu nome. Então, assim, há uma tendência natural a gente fugir da proposta espiritual quando a gente se apega. Então, eu apego a essa verdade que eu acho que ela resume tudo, que eu sou o único capaz de enxergar bem a vida, e aí eu me perco. Percebe, Fred? É tão interessante quando a gente pensa sobre isso, não se apegar à verdade, porque se a gente se der o benefício da dúvida, e se eu não estiver conseguindo enxergar o todo? Porque muitas vezes o que a gente aprende com os espíritos é isso. Às vezes a gente vê uma pessoa revoltada por uma dificuldade que ela está passando, mas aí, quando tem um olhar espiritual e enxerga toda a trama, toda a história, aí a gente vê que a gente não é vítima, que a gente não é coitadinho, e aí a nossa ótica muda. Por isso, eu gostaria de nos relembrar um conselho do Pierre de Chardin, quando ele diz o seguinte, não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E uma experiência humana que passa muito rápida, mas muito rápida. Você pode viver 100, 120 anos. É rápida. Quando você olhar para trás, já passou. Somos espíritos milenares em busca da nossa própria felicidade, que não tem a ver com o que acontece fora, tem a ver com o que acontece dentro. Porque quando a felicidade está estabelecida dentro de nós, quando nós a encontramos, o que está fora não vai nos prejudicar, não vai nos desequilibrar, porque dentro nós estamos em conexão com o divino. É só observar o Cristo. Embora seja a data do nascimento, podemos relembrar no momento da sua morte, da sua perseguição. Equilíbrio. Ele sabia o que ia acontecer, ele se entrega ao abate, ele ensina até no momento da dificuldade, da dor, e não perde a sua conexão com o divino. É capaz de dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa conexão que traz um equilíbrio interno, ela te permite viver a vida bem,
apesar dos outros, apesar do que os outros falam, pensam ou fazem, porque é sempre a relação de você com Deus. Então, eu acredito que seria isso. É bastante coisa. Quando você falou da questão do apego à matéria, lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vê Kardec trazendo a questão das ordens, né, dos espíritos, tá classificando de maneira didática, mas ele traz o último grau dos espíritos puros. A primeira parte que ele fala é justamente que eles são características, né, não sofrem nenhuma influência da matéria. Exato. A primeira característica, né, citada, né, no Livro dos Espíritos para espíritos puros que já encontraram a felicidade. Então, esse apego a gente trabalhar esse apego, que a gente ainda tem muita coisa. Até o apego, como você falou, né, do outro, das coisas erradas do outro, a gente apega, por isso que a gente sofre. Verdade. Se a gente não fosse apegado e olhasse, mesmo com pouco conhecimento, mas tentar olhar com esse olhar mais distante da realidade, né, enxergando de um olhar mais espiritual, a gente consegue viver bem melhor. Mas você falou lá no início do nosso gerente, né, que é a vontade. Qual o poder da vontade nesse processo, né, para a gente mudar e alcançar esse equilíbrio? Então, a gente pode falar com vontade, eu vou usar Emmanuel. Emmanuel, ele faz num dos seus textos, né, lá no livro Pensamento e Vida, e aí ele coloca que a vontade, ela, com disciplina, pensa, se você tem vontade, põe disciplina na sua vontade, pode impor o jugo da disciplina aos elementos que administra e os manter coesos na corrente do bem. Então, a partir do momento que você disciplinar a sua vida, e é engraçado que Emmanuel, ele propõe ao Chico Xavier, quando ele fala do trabalho espiritual, e o Emmanuel e o Chico fala para ele o que ele deveria fazer, o que ele deveria ter para se tornar, né, um bom médico e tal. E aí o Emmanuel fala para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Olha como que a disciplina tem um poder sobre a nossa vida. Então, uma vontade disciplinada vai te fazer um vínculo com o bem. Aí, continua Emmanuel, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se você quer manter o equilíbrio, é através da sua vontade. Não adianta fazer ritual, não adianta fazer promessa, não adianta fazer desobsessão, vou pegar aqui bem no linguajar espírita, se você não colocar a sua vontade a fim de se dominar, de manter o equilíbrio, porque a sintonia, ela é uma lei inderrogável, segundo Emmanuel. Então, a vontade em sintonia com o bem, você vai conseguir manter uma vida equilibrada. Eu falava para os companheiros recentemente, a gente num trabalho de desobsessão, falei, gente, por mais que a gente eduque os obsessores, né? Se a pessoa não mudar, não mudar a sintonia vibratória, você tira um, vem outro. Isso é evangélico, a gente aprende isso com Jesus também. Então, é preciso que a pessoa que sofre, ela mude a sua frequência vibratória para que ela possa alcançar a ajuda, para que ela possa se aproximar dos bons. E isso é abraçar a luz. Então, a vontade com movimento, a vontade, segundo Emmanuel, ela é um impacto determinante. Ela decide o movimento e inércia. Olha só, se você colocar a sua vontade ao seu favor, você pode parar, né, estacar a inércia, ou você pode se movimentar. Se movimentar em prol da sua própria felicidade, do seu equilíbrio. Como que eu faço isso? Bom, com a vontade e disciplina e movimento. Qual é o meu movimento disciplinado? É estudando, é lendo, é selecionando aquilo que eu vou, a obra, a matéria-prima que vai fazer parte dos meus pensamentos, que vai formar os meus pensamentos. Eu escolho. E isso sim é fazer um movimento em prol da nossa própria felicidade. E a vontade com as forças, né? O Emmanuel diz, o cérebro produz energia mental. Toda vez que nós pensamos, Fred, estamos produzindo energia mental. E essa energia, ela estabelece as causas que comandam os problemas do destino. Olha, o Emmanuel afirma que o cérebro produz energia mental. E essa energia é que pode causar os problemas do nosso destino. Então, nós devemos, com disciplina, criando sintonia,
pondo em movimento, né, a essas forças, a vontade, fazendo com que essa energia mental crie um destino mais feliz. Emmanuel conclui dizendo o seguinte: na vontade temos o controle da sua direção. Então, nós vamos direcionar as nossas vidas de acordo com a nossa vontade. E aí eu pergunto para você: você quer ser feliz? Você quer viver em paz? Você quer viver em harmonia? É possível, é colocar a sua vontade e a sua energia em prol dessa felicidade. Não há problema nenhum com o outro. O problema é sempre da gente com a gente mesmo. Sim, isso mesmo. Tem muitas reflexões. Nelson, a gente vai caminhando para o final. Eu gostaria de passar, mais uma vez, a palavra para você trazer a sua mensagem para a gente encerrar. Bom, normalmente eu vou pegar aqui a mensagem do Emmanuel, que chama Examina o Teu Desejo, uma psicografia de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar: farás o que deseja. Assim sendo, em relação à maledicência, é um veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Então, cuidado com aquilo que você, aquele produto, aquela matéria-prima que vai alimentar a maledicência em você. Bom, cuidado também com aquele produto que vai te alimentar o prazer dos sentidos, porque o prazer do sentido ele é um intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios. Então, quando a nossa vontade, né, o nosso desejo está voltado a satisfazer os nossos sentidos, nós temos que tomar cuidado, porque é um caminho para o vício. Cuidado com o pensamento de superioridade, porque esse é um canal de insensatez e loucura. A boa vontade, diz Emmanuel, é o coração impelido por mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Novamente, Emmanuel relembra que Jesus nos disse sobre fazer ao próximo o que gostaria que fizéssemos para nós mesmos. É essa construção do bem comum. E aí volta Emmanuel dizendo: observa o próximo, encontrará a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósito escuros na retaguarda. Então, Emmanuel pede para a gente ter uma visão geral e observar os nossos desejos, porque nós vamos atrair aquelas pessoas que estão em sintonias com a gente. E aí, Emmanuel fala sobre o aperfeiçoamento. Concurso, pioneiro da evolução, guiando-te às aspirações para a vitória da alma. Todos nós estamos num curso de aperfeiçoamento aqui. E aí, a questão do sofrimento estará sempre nas nossas escolhas, nos nossos desejos. Se você quer se aperfeiçoar, é preciso novamente abraçar a luz. Então, Emmanuel conclui: examina teus desejos, né? Vigia os próprios pensamentos. Onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então, nós evocamos, meus irmãos, a figura paternal de Jesus. Esse nosso irmão mais velho, que veio à Terra por amor. Ele que é o governador do nosso planeta e que espera que nós façamos, com a nossa boa vontade, a nossa melhor parte. Que possamos contribuir para a edificação do reino dos céus aqui na Terra. Mas não é o reino fora, é o reino que está em nós. Permitir que o menino Jesus renasça na manjedoura do nosso coração. Porque o nascimento na manjedoura é o simbolismo da humildade. Jesus nasce numa região afastada da Galileia. Jesus vem nos mostrar que, para a gente ser grande, a gente não precisa estar entre os grandes da terra. Nós precisamos ser os menores, aqueles que mais servem, aqueles que sabem ser úteis ao seu próximo, aquele que sabe amar o seu próximo, apesar do próximo ser quem ele é. Então, Jesus vem nos fazer um convite para a felicidade que passa pela porta estreita, que é a porta da própria renúncia, que é a porta do sacrifício pessoal, em prol do mundo melhor.
Não adianta ficar nos gabinetes das nossas casas xingando, reclamando através da internet, se nós não contribuímos com a nossa energia, se nós estamos apenas a serviço da maledicência, do prazer dos sentidos, na ideia da superioridade. É preciso que a gente tenha boa vontade em observar o próximo numa forma de nos aperfeiçoar, examinando a cada dia os nossos desejos. Jesus continua a nos convidar a olhar não para ele, mas direção que ele aponta. E, parafraseando Maria Montessori, né, que ela apontava a criança, eu poderia dizer que Jesus aponta o nosso próximo. Então, nesse Natal, que o Mestre Jesus esteja nos nossos lares, fortalecendo os nossos vínculos espirituais, nos relembrando que somos espíritos imortais em busca da paz, da felicidade e do amor. Que ele seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, Nelson, por ter trazido essas reflexões para nós. Que a espiritualidade continue te iluminando, a você, a sua família. E nessa véspera de Natal, que o Natal possa te envolver essas energias benéficas que estão ao nosso redor, a você e a sua família. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os nossos rádio-ouvintes, para todos os nossos amigos internautas. E hoje vai um abraço muito especial para a dona Joaquina e o seu João, que moram lá em Pinheiro Grosso e disse que acompanha o programa, mandou a Alaine me falar, e eu fiquei muito feliz que eles possam receber o nosso abraço fraterno e as nossas melhores vibrações. Obrigado, tá, Fred? Obrigado pela parceria. E é lógico que a gente se desculpa pelas nossas fragilidades, o problema nunca está na doutrina, mas está em nós, os intérpretes ainda tão pequenos, tão ainda ignorantes da realidade espiritual. Obrigado pela oportunidade de aprender e de estudar. A gente agradece, Nelson. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que esse programa fica disponível, né, no YouTube. Então, se você gostou, pode compartilhar, passar para alguém que você acha que está precisando, vai ser bom para ele. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo, né, Natal, que a gente possa aproveitar em família e mantendo, né, esses pensamentos positivos que eu e o Nelson reforçou tanto hoje, para que a gente crie esse ambiente, né, de paz, de céu para todos nós. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.